Olá, tudo bem? Não, não é Obelix e nem Asterix, sou eu. Gente, uma vez uma pessoa me pediu para eu poder contar. Simone, me conta como foi quando você chegou aí. Então, vou tentar resumir, tá? Porque às vezes as nossas histórias servem até de motivação ou de exemplo para não fazer igual, né? Mas isso tudo depende. Mas vamos lá. Em 2003 foi quando eu vim para cá a primeira vez. Eu deixei meus filhos no Brasil com a minha mãe. Meus filhos são gêmeos. E eu me lembro que no dia da minha viagem faltava 3 dias para eles fazerem um aninho. Então eu vim porque o pai dos meus filhos, na altura eu era casada com o pai dos meus filhos, o pai dos meus filhos já estava aqui em Portugal. Então, qual foi o nosso plano? Eu venho para cá, nós dois trabalhamos juntos e assim conseguimos comprar a nossa casa. Ok, cheguei aqui, né? Foi em 2003 e eu consegui, passado alguns poucos dias, né? Era bem diferente. Ele já morava num quarto, e eu acabei por ficar nesse quarto, né? Alugar esse quarto junto com ele. E eu consegui um emprego num café, é, como copeira, né? Ajudante lá na cozinha. E tava tudo correndo bem, transcorrendo bem, né? Só que no segundo mês, tinha acabado de completar 2 meses que eu estava aqui, eu recebi uma ligação da minha avó na altura. Era por volta de umas 9 horas da noite, né? A minha avó ligou para casa do meu tio e eu morava perto da casa do meu tio. Então, meu tio, naquela época, não tinha aquela coisa assim de ter telemóvel, né? De todos terem telemóvel. Então, meu tio foi lá em casa e pegou e falou: Olha, vamos lá para casa porque a minha mãe precisa falar com você. A minha avó, quando eu cheguei lá, minha avó pegou e falou comigo: Olha, minha filha, a sua mãe, ela não quer contar para você para não te preocupar, mas a sua filha teve uma crise convulsiva e ela tá internada em observação. E minha avó falou isso comigo chorando, entendeu? E ela falou: Minha filha, eu vi a minha bisneta morta. Então, o que você puder fazer, se você quiser vir, venha. Se você não quiser vir, eu também não vou te condenar, porque você está aí para batalhar pelo bem de vocês. Mas eu não quero deixar você sem saber do que aconteceu. Então, a sua filha está em observação e ela teve uma crise convulsiva. Então, nesse mesmo dia, quando eu terminei a ligação com a minha avó, chorei muito e peguei e falei com meu tio. é, a passagem serve para 3 meses, né? Você pode estar renovando, né? Paga paga uma taxa, uma multa, né? Da passagem e renova. E eu, naquela noite mesmo, o meu tio, eu e meu tio fomos direto no aeroporto e paguei o valor na época, eu me lembro que foi 89 euros e conseguimos viagem para o dia seguinte. Às 7 horas da manhã eu estava embarcando, ou seja, eu fiquei aqui só 2 meses, né? Não dormi direito nesse dia. Quando eu cheguei lá, ela já tinha feito vários exames e, graças a Deus, não tinha dado nada no cérebro dela. Não era questão assim de epilepsia, alguma coisa que precisasse tomar medicação. Eles descobriram que ela tinha é, convulsão febril, que era bebezinha, né, ainda. E o que acontece? Quando passa por alguma emoção, ou no caso ela estava sentindo a minha falta, né? E aí ela despoleta, aí é como se algo no cérebro despoletasse a febre, e a febre acabasse por dar convulsão, mesmo não sendo alta. Isso acontece com crianças que tá com o cérebro em formação, porque o cérebro da criança está em formação até os 6 anos, né? Então, isso aconteceu com ela. Voltei triste porque estava voltando naquela situação, né? Mas também não desisti de algum dia poder voltar para Portugal. Nessa questão, o pai dos meus filhos continuou trabalhando aqui, conseguiu juntar dinheiro suficiente para poder comprar
uma casa pra gente, né? E ele voltou pro Brasil. Quando ele voltou pro Brasil, as crianças já estavam para fazer 2 anos, e aí nós compramos uma casa, e passado alguns anos a gente acabou por separar, e eu voltei pro Espírito Santo, que eu sou de Vitória, né, do Espírito Santo, e aí e a casa que a gente comprou foi na Bahia, né? E continua lá até hoje, tá no nome dos meus filhos. E enfim, ele depois voltou aqui para Portugal, depois de separado ele voltou aqui para Portugal, e eu voltei para Vitória, né? E continuei lá trabalhando, mas sempre pensando em algum dia poder voltar, né, para cá. Porque eu sabia que aqui era um lugar bom, qualidade de vida, e eu pensava sempre nos meus filhos, porque eu vivia lá no Brasil numa comunidade, que agora eles falam comunidade, né? Mas é uma espécie de favela. Se o pessoal de São Torquato vê isso, dizer que eu tô falando que é favela. Mas enfim, o lugar onde eu morava, onde eu fui criada e eu morava, é um lugar, é um bairro pobre, né? E assim, tem muita marginalidade, muita coisa de drogas e tráfico, essas coisas assim. E eu pensava sempre em tirar meus filhos dessa realidade, porque eu sabia que aqui eles iam ter tudo do bom e do melhor. O que aconteceu? Quando, com 3 meses depois que eu separei, que eu tava lá, em Vitória, eu consegui emprego, né? E fiquei até quando os meus filhos completaram 8 anos, que foi quando eu decidi voltar para cá, para Portugal. Eu não tinha condições de trazer os dois, condições financeiras de poder trazer os dois. Fiz acordo com a chefia me mandou embora, juntei o dinheirinho, vendi coisas que eu tinha e tal, isso tudo eu consegui pagar a minha passagem. E a minha filha, que tem asma, eu conversei na altura com a pneumo dela, e ela falou, olha, se você tiver, expliquei a situação, falei, eu tô querendo levar para Portugal, mas eu tenho medo dela passar mal e tal, porque eu tive medo de deixar de novo ela e acontecer um problema maior, ou sei lá, né, dar outra convulsão, alguma coisa assim. Então, eu tô encurtando bem a história, viu, gente, para não ficar muito chato. Mas enfim, aí eu cheguei aqui em agosto de 2010. Nesse ínterim eu já tinha vindo antes também, viu? Mas eu fiquei alguns poucos dias, não sei se foi 1 ano antes, eu fiquei acho que 18 dias, para poder saber, porque naquela época não tinha aquela coisa de, igual a gente tem hoje, recurso de YouTube, de Google, entendeu? Então eu vim antes, meu tio pagou para mim, para eu vir antes e ficar aqui 18 dias para poder procurar em loco, saber como era a escola aqui, para eu poder trazer meus filhos, como era, como tava ainda, né? Porque já tinha passado muito tempo. Então eu vim, fiquei esse tempo e depois voltei pro Brasil já decidida. Vou voltar para Portugal e vou levar meus filhos. Então foi quando eu vim em 2010 e vim em agosto de 2010 e trouxe a minha filha só. Deixei meu filho com a minha mãe e a pneumo falou, leva no verão, porque aí ela, até chegar o inverno, ela vai se adaptando. Porque sair do país tropical e já cair logo no inverno aqui já é complicado. Enfim, quando eu cheguei aqui, com 5 dias que eu tava aqui, a minha filha deu uma crise de asma, assim, fortíssima, fortíssima. Nós fomos correndo, meu tio a 1000 no carro, com ela com falta de ar e tudo, e ela chegou a ficar uma espécie de semi-intensivo, porque para eu poder entrar lá eu tinha que vestir a bata, tinha que colocar coisa no pé, tinha que colocar touca, não sei o quê, e minha filha cheia de coisa aqui, com coisa para respirar e tudo, e ela ficou muito assim, mãe, o que tá acontecendo? Por que estão fazendo isso comigo? Ela já tinha completado 9 anos, o que tá acontecendo e tal? Eu falei, não, minha filha, você tá bem, é porque eles aqui te reviram do avesso para ver se você vai sair daqui boazinha. E aí ela ficou internada 1 dia e meio e depois saiu muito bem. Eu fui atendida, usei o PB4 com ela e não precisei pagar nada. Isso foi a primeira coisa que me aconteceu quando eu cheguei aqui em 2010, no sentido de enfrentar, né? Enfrentar luta, ter uma luta. Eu tenho muitas outras coisas para contar com relação a lutar aqui, a passar
coisas boas e coisas ruins, ter altos e baixos. Mas assim, para não ficar um vídeo muito longo e muito chato, né? Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito foi que eu tinha alugado um quarto para ficar com a minha filha. E nesse quarto, na primeira semana que eu tava nesse quarto, eu percebi que tinha algumas picadas, tanto eu como ela. E eu vi, e eu acordava de madrugada para ir à casa de banho, eu às vezes fazia assim, olhava assim no pijama e via que pulga, 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 pulga. Eu falei, gente, de onde tá saindo essas pulgas todas? E na casa onde eu tava não tinha cão. Enfim, eu depois de vasculhar tudo, eu vi que tinha pulga no colchão. Era um colchão de casal, então tinha pulga no colchão. O que aconteceu? Minha filha tem alergia à picada de mosquito. Onde o mosquito pica, abre uma brechinha e fica com pus, né? E ali, se ela levava picada de pulga, abria a brechinha e ficava com pus ali. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não sei como é que eu faço, não tem como, tava totalmente legal, não tem como ir no médico para poder pedir uma medicação. O que eu fiz? Comprei repelente, né? E passava repelente nela toda, de cima e embaixo. Só que o fato de eu fazer isso, de passar repelente nela toda, eu já tava trabalhando, tá, gente? Então, esse negócio de passar repelente nela toda, só durava 2 dias o repelente. Então, eu passava o repelente nela toda e em mim eu não passava. Então, tipo assim, eu pensava, vou deixar as pulgas me picar toda, mas que nenhum pique ela, né? E foi assim, no decorrer de 2 meses. Eu me lembro que quase no fim desses 2 meses, eu peguei e falei assim, Sofia, conta aqui quantas picadas eu tenho. E eu não esqueço esse número. 372 picadas. Mãe, você tá com 372 picadas. Gente, era picada na palma das mãos, era picada aqui assim, ó, era picada no meu rosto, sabe? Picadinha, 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 aqui assim. Aí eu ia trabalhar assim, sabe? Tampando aqui, com medo e as roupas que eu ia, eu ficava com medo, quando eu chegava lá eu trocava, ficava com medo de levar a pulga pra casa que eu trabalhava, entendeu? E depois ser demitida. Então, no fim desses 2 meses eu peguei, né? Quando eu mostrei isso pro meu tio olhou e falou assim, meu Deus, como que você tá picada? Parece que você tá até com rubéola. Aí eu peguei e falei assim, pois é, eu não consigo encontrar uma casa e tal. Naquele dia, nós procuramos, aí já tinha o OLX, nós procuramos no OLX, encontramos um anexo, que é igual kitnet. Naquele mesmo dia nós fomos lá, entramos em contato com o senhorio, entramos lá, conversamos com a senhora, que até hoje ela é minha amiga, Dona Mariana, maravilhosa, e alugamos ali naquele dia. Na semana seguinte saímos. Para eu poder sair daquela casa, a dona da casa, que eu alugava o quarto, não quis me deixar sair e levar minhas coisas. Ela ficou com a minha televisão e ficou com o meu frigobar que a minha chefe tinha me dado para eu poder levar. Você quer sair mesmo daqui? Então você vai sair, mas você vai levar só sua roupa e seus calçados, porque a sua televisão o seu frigobar vai ficar porque você tá me avisando em cima da hora. E eu tinha falado com ela, olha, tem pulga no colchão, não tem como você arrumar um colchão para mim não? Aí ela falou assim, eu vou ver. No dia seguinte, sabe o que ela fez? Ela passou remédio de pulga da porta do meu quarto pra lá, e não da porta do meu quarto pra dentro. E ela me avisou, falou assim, olha, pulga aqui na casa não vai ter. No seu quarto você faz o que você quiser, mas daqui pra frente, daqui pra lá as pulgas não vão, ou seja, as pulgas que estavam no quarto continuavam no quarto. Então eu saí, eu falei, olha, eu quero me ver livre disso, eu tava legal, ela falou, eu vou chamar a polícia porque você tá saindo daqui. Eles ameaçavam muito, né, chamar CEF, não sei o quê. Enfim, foi no meio disso tudo, eu peguei e falei, olha, deixa a televisão, deixa frigobar. Minha chefe ficou revoltada, queria dar parte dela. Eu falei, não, deixa, porque eu tô ilegal, não posso correr atrás de nada. Enfim, e aí saí dessa casa e fui morar nesse anexo. Graças a Deus, Deus me providenciou um senhorio maravilhoso, que foi a dona Mariana e seu João, que eu fiquei lá com eles 2 anos, não, 1 ano e meio, fiquei lá com eles. Nesse 1 ano e meio que eu tava lá, acabei por conhecer o meu marido. O destino me presenteou com o meu maridão. Então, o que que acontece? Depois eu fui morar com meu marido, né? E aí, meu marido, na altura, estava desempregado,
né? E só eu que trabalhava, mas e ele também era viúvo, né? Meu marido eu conheci ele viúvo, né? Então ele estava desempregado e estava com 2 crianças pequenas para poder sustentar, mas depois comigo lá dentro da casa dele a gente conseguiu reorganizar a nossa vida e ele conseguiu um emprego, a gente estava trabalhando muito bem, só que foi numa época em que começou aquela coisa assim de dizer que Portugal estava em crise, Portugal está em crise, Portugal está em crise, está em crise, e foi quando surgiu a oportunidade para a gente poder ir para o Brasil, que até então Portugal estava em crise e o Brasil estava bom, né? A minha chefia me chamou, né? Então nós fomos, né? E aliás, eu fui, meu marido ficou para ir depois, e meu marido foi depois, e até ele poder conseguir a documentação dele, ele ficou indo e vindo aqui em Portugal, ficava 6 meses no Brasil, 6 meses aqui, 6 meses no Brasil, 6 meses, até a gente poder casar no papel e ele ficar de vez. Então ficamos lá ao todo, nós moramos lá 5 anos, ao todo, juntando tudo entre idas e vindas, moramos 5 anos lá. 5 não, 4 e pouco, 5 anos, 5 anos, 5 anos. E por fim, aconteceu, eu acabei terminando a minha faculdade, estava formada já estava trabalhando na área, né? E o que aconteceu? E meu marido também já tinha legalizado, já estava trabalhando também. Só que a marginalidade lá não foi só piorando, 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 piorando. E eu não tenho carta, né? Não tenho carta de motorista, né? Carteira de motorista. E eu sempre indo de um lugar a outro, para poder atender. Então, o que acontecia? Eu sempre utilizava ônibus aqui, ônibus. E aí, fui furtada, né? Dentro do ônibus. E fui roubada também. Nessa última vez que eu fui roubada, um menino menor do que eu apontou a arma. Não, aliás, apontou a arma pra mim, não. Pediu o meu celular. Me dá o celular. E eu olhando pra ele de cima e embaixo, tipo, eu não vou dar, não tá com nada na mão. E ele pegou e falou, me dá o celular. E eu, não. E eu bem assim. E ele, me dá o celular. Aí eu peguei e fiquei parado olhando pra cara dele. Aí ele pegou, foi e tirou assim, da cintura e pegou e engatilhou e apontou bem aqui, na minha testa, a arma e falou, vai me dar o celular ou não vai? E teve uma moça do lado que gritou, ai, moça, pelo amor de Deus, entrega o celular. Eu peguei, tirei o celular e só fiz assim, ele passou a mão e rachou fora, saiu dentro do ônibus e pronto. Eu fiquei muito chocada com isso, porque naquele momento que ele apontou aquela arma pra minha cabeça, eu pensei, passou um filme, assim, milésimo de segundo, como se eu tivesse saído daquela situação e tivesse vendo um filme rodando na minha cabeça, meus pais, meus filhos, meu marido, meus cães, meus amigos, tudo fez assim, foi passando tudo na minha cabeça. O meu inconsciente naquele momento pensou assim, você vai morrer. E eu fiquei muito chocada com essa situação, meu marido ficou extremamente revoltado. E eu me lembro que minha filha falou bem assim, quando eu contei pra minha filha a história, minha filha ficou muito chocada e falou, mãe, vamos embora, mãe, pelo amor de Deus, vamos embora. Porque a gente sempre teve vontade de voltar novamente para Portugal. Mesmo a gente tocando a vida lá e tendo estabilidade, a gente sempre teve vontade de, vamos ficar mais um tempo e daqui a tantos anos a gente volta para Portugal. E a minha filha falou, mãe, vamos voltar e tal. E ficava sempre insistindo. Passado uns 2 meses que isso tinha acontecido, o chefe do meu marido, que quando ele ia e voltava, ele sempre voltava para o mesmo emprego, né? O chefe do meu marido, nesse meio tempo, passado 2 meses, chamou ele para poder voltar, retornar aqui, para poder trabalhar aqui em Portugal. E aí a gente uniu o útil ao agradável. Eu falei, então esse é o momento. Eu vou largar tudo, nós vamos largar tudo e vamos refazer nossa vida em Portugal. Gente, a minha casa tinha tudo, que nós havíamos comprado tudo, era uma casa toda bonitinha, decoradinha, tudo certinho. Eu pagava aluguel, né? Mas eu tinha, a nossa casa era muito bonitinha, tinha tudo, a gente não tinha nada em falta. Vendemos tudo, as televisões, geladeiras. Meu marido veio na frente, veio no verão, se não me falha a memória, né, amor? Veio setembro. Veio em setembro, foi 1º de setembro que começou a trabalhar. Meu marido veio em agosto e começou a trabalhar 1º de setembro. E eu
fiquei lá vendendo as coisas, né? Vendendo tudo e preparando a documentação dos meus cães, para poder trazer meus bichinhos que eu não ia deixar, entendeu? E vendi, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Gente, vendi tudo. Só não vendi minhas roupas, que trouxe algumas, as outras eu dei para as minhas primas, dei muitas coisas e um montante maior eu vendi. E chegamos aqui com 1, 2, 3 malas e 2 cachorros. E quando eu cheguei aqui, meu marido, graças a Deus, já tinha arrendado a casa onde a gente mora hoje. E a gente está aqui tocando a vida até agora. Satisfeitos, apesar de toda essa crise, graças a Deus, nossos filhos estão em segurança. Encurtei muito minha história. Eu tenho muitas histórias, assim, de coisas boas e ruins para contar, mas assim, para vocês terem uma ideia, né? Assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar também. Veio a crise, eu já não tô trabalhando mais, mas agora mesmo na crise já vou começar a trabalhar novamente, tá? E é assim, gente, nós somos feitos de recomeço. Uma coisa que eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês refletirem. Se você não sair do seu círculo de conforto, a sua vida, se você estiver satisfeito com a sua vida, se você estiver satisfeito com o que você tá tendo aí, isso é ótimo para você, porque a felicidade tem que vir de dentro para fora. Se você tá incomodado, se você quer mudar, você não aceita essa realidade, então você tem que ter coragem de dar um passo para fora do seu círculo de conforto. Porque se você não fizer isso, vem o arrependimento de você não ter tentado. Se você tentou, veio aqui, não se adaptou, gente, cada um sabe do seu cada qual. Cada um sabe aonde consegue aguentar. Então, se você veio e não se adaptou, não se sinta frustrado por isso. Eu vim e voltei várias vezes, entendeu? E eu não me sentia frustrada. A única coisa que me dava era arrependimento de ter voltado por causa da saudade, que eu sempre voltava por causa da saudade também. Era muita saudade que eu sentia dos meus pais. E aí vinha a crise, e aí aproveitava e falava, uniu, te agradava, tô com saudade, tá com crise, vamos embora, né? Então, não tenham medo de arriscar, mas tem que ser uma coisa que vocês não tenham arrependimento, mesmo que não dê certo, pelo menos você tentou, você tá entendendo? O pior arrependimento que a gente pode ter é aquele da gente não ter tentado, entendeu? Então, se você não gosta da vida que você está vivendo, se você tem a oportunidade de poder vir para cá e você está pensando em vir para cá, tente ver os prós e os contras, sempre, entendeu? Porque é uma mudança muito radical. Você vai de uma ponta a outra. Então, se você pensa em vir para cá, que venha, mas que venha para ser feliz, entendeu? Ou para continuar sendo feliz. Porque não tente encobrir, terminei meu relacionamento, vou embora para Portugal. Mas você já resolveu tudo aí no Brasil? Você já resolveu tudo? Se você já resolveu tudo no Brasil, você vai poder vir e ficar. Se você não resolveu tudo no Brasil, então você vai sempre ficar com um pezinho aqui e outro lá. E na primeira dificuldade que você tiver, você vai querer voltar para o Brasil. Então, é esse o conselho que eu dou. Não está satisfeito com a sua situação aí e quer vir para Portugal? Venha. Entendeu? Sabendo que aqui a gente passa lutas diárias, cada dia a gente mata um leão. Mas a gente também sabe que os problemas que tem aqui são para ser resolvidos aqui. Não é aquela coisa de, eu não aguento, vou voltar. Cada um sabe do seu cada qual. Se uma pessoa veio para cá, é porque alguma coisa muito forte fez com que ela viesse para cá. Desistisse do Brasil e viesse para cá. Então pensa nisso tudo. Quando você começar a se planejar para poder vir para cá. A vida aqui é boa, gente. A qualidade de vida é maravilhosa. Entendeu? Mas também não significa que quando a gente entra no aeroporto, eles dão um pote de ouro pra gente. Toma aqui, parabéns, você acabou de chegar em Portugal, vai ser feliz toda a vida. Você tá entendendo? Aqui a gente chora, aqui a gente perde amigos e não se despede. Aqui a gente perde parentes e não se despede. Aqui a gente chora sozinho. Aqui a gente fica com incerteza. Mas aqui a gente também fica feliz. Aqui a gente cria oportunidades. Aqui a gente
pode viver em paz, aqui a gente pode viver em segurança, aqui nossos filhos podem ter uma boa escola, podem ter boas oportunidades de vida, aqui a gente pode começar a querer ganhar o mundo, aqui a gente pode conhecer a Europa, entendeu? Tem essas coisas, tudo tem seus prós e seus contras. Enfim, me perdoe o vídeo longo, mas é que foi a pedido. Me pediram para poder contar como foi, encurtei muito, mas espero que sirva de lição para vocês e que vocês reflitam bem, tá? Venham com toda a esperança e com toda a força e com toda a garra do mundo, porque o povo brasileiro é povo guerreiro, que vence tudo mesmo, e a gente é sempre acostumado a viver com dificuldade. Então, aqui, a gente, mesmo que tenha dificuldade, a gente consegue viver bem, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.